Tivemos no início desse culto a consagração das crianças a Deus. Tivemos um momento especial para os professores. Tivemos algo do Vida Vitoriosa. E a gente vai se perguntando o que é, de fato, a vida. Qual é o significado que a vida nos dá? Qual é a importância da vida para você? O que consideramos uma vida bem-sucedida? O que consideramos uma vida cheia de propósito, como já nos foi dito? Cada um de nós tem uma forma de visualizar a vida. Cada um de nós tem uma forma de interpretar a vida. Cada um tem a sua ênfase na vida. E muitas das vezes nós percebemos no decorrer do nosso caminho que a nossa ênfase é uma ênfase errada. A nossa percepção não é a correta, como alguns compartilharam aqui do Vida Vitoriosa, perceberam que algo não estava em ordem. Isso pode acontecer. Nós precisamos entender a vida das mais diversas perspectivas. Nós não podemos observar, analisar a vida só de uma perspectiva. Se você analisar sua vida da perspectiva do prazer, você vai interpretá-la de uma forma. Se você interpretar a vida, observar a vida da perspectiva do conhecimento, será de uma outra forma, de uma outra ótica. E pode ser que da forma onde você observa, olha para a vida, a sua posição, a sua ótica, talvez não seja a mais completa, a mais perfeita. Nós precisamos olhar para a vida com senso crítico e compreendê-la. Vemos o nascimento, o crescimento, depois a produtividade e mais tarde então a partida. Mas afinal, o que é a vida? Qual é o significado da vida? Qual é a importância da vida? Quando a vida faz de fato sentido? Quando ela de fato tem significado? E aí você olha para os seus anos e você diz, bom, eu preciso de mais um tanto para que a minha vida seja satisfatória. Ou alguns querem mais 4 vezes a soma, né, da idade que tem. Então você olha para a sua vida e você pode chegar à conclusão que ainda faltam muitos anos para que a sua vida de fato tenha significado, importância. Veja só, nós recebemos de Deus uma capacitação muito especial. Deus nos emprestou muitas coisas e agora nós precisamos aprender a lidar com isso. Qual é a melhor maneira de observar a vida, de explorar a vida, de viver a nossa vida? Abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25, versículos 14 até o 30. Um texto de uma parábola que Jesus conta. Um texto que fala da grandeza de Deus, fala do ser humano, mas em modo parábola. E a gente precisa compreender as verdades desse texto. Mateus capítulo 25, versículos 14 até o 30. Diz o seguinte: Jesus então contando uma parábola dizendo: o reino do céu será como um homem que ia fazer uma viagem, e ele chamou os seus empregados e os pôs para tomarem conta da sua propriedade. Ele lhes deu dinheiro de acordo com a capacidade de cada um. Ao primeiro deu 500 moedas de ouro, ao segundo deu 200 e ao terceiro deu 100. Então foi viajar. O empregado que tinha recebido 500 moedas saiu logo, fez negócios com o dinheiro e conseguiu outras 500. Do mesmo modo, o que havia recebido 200 moedas conseguiu outras 200. Mas o que tinha recebido 100 moedas saiu, fez um buraco na terra, escondeu o dinheiro do patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e fez um acerto de contas com eles. O empregado que havia recebido 500 moedas chegou e entregou mais 500, dizendo: o Senhor me deu 500 moedas, veja aqui, estão mais 500 que consegui ganhar.
Muito bem, empregado bom e fiel, disse o patrão. Você foi fiel negociando com pouco dinheiro e por isso eu vou pôr você para negociar com muito. Venha festejar comigo. Então o empregado que havia recebido 200 moedas chegou e disse: o Senhor me deu 200 moedas. Veja, aqui estão mais 200 que consegui ganhar. Muito bem, empregado bom e fiel, disse o patrão. Você foi fiel negociando com pouco dinheiro e por isso vou pôr você para negociar com muito. Venha festejar comigo. Aí o empregado que havia recebido 100 moedas chegou e disse: eu sei que o Senhor é um homem duro, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Fiquei com medo e por isso escondi o seu dinheiro na terra. E veja, aqui está o seu dinheiro, e não falta absolutamente nada. Empregado mau e preguiçoso, disse o patrão, você sabia que colho onde não plantei e junto onde não semeei? Por isso você deveria ter depositado o meu dinheiro no banco, e quando eu voltasse, o receberia com juros. Depois virou-se para os empregados e disse: tirem dele o dinheiro e deem ao que tem 1000 moedas, porque aquele que tem muito receberá mais, e assim terá mais ainda. Mas quem não tem, até o pouco que tem será tirado dele. E joguem fora, na escuridão, o empregado inútil. Ali ele vai chorar, ranger os dentes de desespero. Veja só que palavra interessante aqui da parte de Deus para a nossa vida. Só um pouquinho aqui. Veja só que palavra interessante, uma parábola que Jesus conta, dizendo que certo homem tinha uma propriedade, aparentemente uma grande propriedade, decidiu fazer uma viagem. E então ele chamou seus servos, emprestou a sua propriedade, deu dinheiro aos servos e disse: trabalhem, conquistem, façam um trabalho de um bom servo. E ele foi viajar. O primeiro fez multiplicar, o segundo da mesma forma, e o terceiro, por alguma razão que a gente não sabe qual, ele decidiu esconder aquele dinheiro, cavar uma abertura na terra, colocar o dinheiro num lugar escondidinho, ninguém vendo, guardou o dinheiro lá e depois, quando o patrão voltou, foi lá, tirou o dinheiro da cova e entregou, devolvendo ao patrão. É interessante que quem representa o patrão é o próprio Deus. Deus fez o que conosco? Ele pediu para que nós tomássemos conta do que? Ele nos emprestou algo. Ele nos deu dinheiro, Ele nos deu a capacidade, Ele nos deu dons e talentos, nos deu braços, mãos, olhos, nos deu uma mente brilhante. Ele cuidou da gente para que nós fôssemos capazes de produzir de fato. Ele deu o que nós necessitávamos para plantar. E depois de um bom tempo, cada um de nós vai ser chamado para prestar contas. E vai poder apresentar a sua vida, como ela foi, se ela foi bem sucedida ou não. Mas agora não mais da perspectiva daquele que é romântico, não mais da perspectiva que é empreendedor, não mais da perspectiva daquele que pensa só no momento, mas da perspectiva da eternidade. Uma visão de eternidade. Já não é mais os anos aqui sobre a face da terra, já não são mais esses anos de trabalho, de luta, de dificuldades. Agora o foco se volta para a eternidade. E obviamente aí nós podemos chegar a uma série de conclusões. Chegou o momento do acerto de contas, da prestação de contas. E aí nós temos aí duas colocações. A primeira, o Senhor diz: servo bom e fiel, você foi fiel no pouco e eu te colocarei sobre muito. Mas aí temos uma outra fala
que é mais ou menos a seguinte: joguem-no na escuridão, e lá ele vai ranger os seus dentes. E a gente fica impressionado, mas que vida é essa? Vivemos uma vida de batalhas e de lutas, e no final dela há uma bifurcação. Há um grupo de pessoas que são convidados para a festa, e há um outro grupo de pessoas que é colocado de lado. Alguns, há o convite: venha celebrar comigo, e aos outros, joguem-nos na escuridão, e lá eles vão passar a eternidade. Veja só, nós somos mordomos, essa é a nossa posição. Nós somos administradores. Nos foi dado algo. Tudo aquilo que você tem é apenas emprestado. Tudo que você tem é emprestado. Você pode olhar para a sua mão. No final da sua vida, ela vai voltar ao pó da terra. Você pode olhar no espelho, a audição, né, todo o seu organismo, a complexidade do organismo, tudo foi emprestado. Você não tem domínio sobre isso, não é seu. Você é apenas mordomo, administrador, e você precisa cumprir com o seu papel. Tudo foi emprestado. Aí você olha para os seus bens, para a sua casa, seu carro, por aquilo que você tem. Tudo aquilo você tem aparentemente agora. Mas quando você partir, tudo vai ficar para outro alguém. Vai ser tirado de você e será emprestado para outra pessoa. Nós não temos nada. Somos administradores e precisamos administrar bem. E aí nós temos um tempo determinado. Nós não temos todo o tempo do mundo. Nós não temos o privilégio de dizer: mas eu quero mais 100 anos, eu quero mais 200 anos. Agora não, eu quero mais um upgrade aí para viver mais 400 anos. A gente não tem essa possibilidade, a gente não tem esse recurso. Nós não conseguimos alongar a nossa vida. Podemos sim encurtá-la, mas alongar não. Então nós temos uma responsabilidade por um período de tempo que exige responsabilidade. E no final da nossa vida, tudo precisa ser entregue. É confortável ouvir isso? Claro que não. Dá vontade de trocar de canal, não dá? Dá vontade de querer ouvir coisas melhores do que essas. Mas essa é uma realidade e nós não podemos fugir dela. Isso acontece com cada ser humano. A cada um de nós foi emprestado algo. Alguns têm mais dias, outros menos dias. Alguns têm mais propriedades para administrarem, outros menos. Mas cada um precisa exercer o seu papel, a sua função com responsabilidade. Somos mordomos, tudo nos foi emprestado. Muitas vezes a inveja que nós temos, não deveríamos ter. Porque a pessoa que aparentemente tem muito, também recebeu tudo emprestado. E quando ela se for, ela também vai devolver tudo, assim como qualquer outro. Não deveríamos ter inveja, mas deveríamos focar naquilo que é nosso. Não deveríamos lamentar que temos pouco, e deveríamos sim olhar para o tanto que temos e fazer bom proveito daquilo que Deus nos confiou. Precisamos entender que todos nós recebemos muito, todos nós. Ah, mas eu gostaria de ter mais, eu posso imaginar. Mas todos nós recebemos muito, todos nós. Se faltasse algo do seu corpo, como seria a sua vida? Se faltasse a sua casa, se faltasse alguém da família, a gente vai percebendo que nós temos muito. A gente só percebe o quanto tem quando alguém nos tira o que temos. Muito nos foi emprestado. Quando nós olhamos aqui para essa parábola e notamos que um recebeu 500 moedas de ouro, o outro 200 e o terceiro 100, a gente poderia pensar que Deus
é injusto. Mas nós não deveríamos nos preocupar com isso. Nós não deveríamos focar nisso, mas focar naquilo que nós temos. Aquele que recebeu 100 moedas de ouro também poderia multiplicar essas 100. Ele também tinha a capacidade de multiplicar, mas ele optou em não fazer nada. E depois teve que ouvir: servo mau. Não é um julgamento, mas é uma declaração sobre a vida dele. E servo mau e preguiçoso, quer dizer, toda a sua energia não foi canalizada como deveria ser. Um outro texto, 2 Reis, capítulo 20, versículos 1 a 6. Aqui nós temos uma outra história, aqui nós temos um outro relato. Esse texto aqui não é parábola, mas é um relato histórico da vida de alguém, de um rei chamado Ezequias. E ele também fez muitas boas obras, um bom trabalho como rei, uma pessoa temente a Deus. Mas assim como para cada vida, chega o momento do desafio, da prestação de contas. 2 Reis capítulo 20, versículos 1 a 6, diz o seguinte: por esse tempo o rei Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse: o Senhor Deus diz, ponha as suas coisas em ordem, porque você não vai sarar, apronte-se para morrer. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou assim: ó Senhor Deus, lembra que eu tenho te servido com fidelidade e com todo o coração, e sempre fiz aquilo que querias que eu fizesse. E chorou amargamente. Isaías saiu do quarto em que o rei estava, mas antes de que tivesse saído, passando pelo pátio central do palácio, o Senhor Deus lhe disse: volte e diga o seguinte a Ezequias, o governador do meu povo: eu, o Senhor, o Deus do seu antepassado Davi, escutei a sua oração e vi as suas lágrimas, e vou curá-lo. E daqui a 3 dias você irá até o templo. Vou deixar que você viva mais 15 anos. Livrarei você e esta cidade de Jerusalém do rei da Síria, e defenderei a cidade por causa da minha honra e por causa da promessa que fiz ao meu servo. E 3 dias depois esse homem estava curado. Foi ao templo para sacrificar a Deus. Teve um momento ainda da confirmação dessa palavra do profeta, e esse homem recebeu mais 15 anos. Como falei antes, falar sobre essas coisas causa um certo constrangimento, uma inquietação e talvez um desconforto. Mas é muito melhor falar disso agora do que quando já é tarde demais. E nós precisamos entender que cada um de nós vai passar por esse momento. E o salmista, Salmo 90 diz: faça-me entender a soma dos meus dias, para que o meu coração se torne sábio. Me faça entender que eu não tenho todos os anos do mundo pela frente, mas eu tenho uma soma de dias, e depois eu vou prestar contas, para que o meu coração viva essa vida com mais responsabilidade, com mais dedicação. E a fala que o profeta passa ao rei é muito forte. Ele diz: ponha as coisas em ordem. Forte. Apronte-se para morrer. Isso não é algo que a gente deve fazer quando sente que não há mais esperança. Mas nós devemos estar pronto sempre. A vida é assim. Precisamos viver com responsabilidade para estar pronto sempre. A importância de estar reconciliado com Deus, a importância de estar reconciliado com as pessoas, de estar em paz com as pessoas é fundamental. O nosso coração não encontra paz se não há essa reconciliação com Deus.
E nós precisamos viver reconciliação, não esporadicamente, em alguns dias da nossa vida. Nós precisamos viver reconciliação com Deus todos os dias da nossa vida. Precisamos estar em paz com Deus em todos os momentos. Nós não podemos dividir a nossa vida em compartimentos e falar de segunda a sexta, eu vivo de qualquer jeito, mas aí quando chega o sábado eu me preparo para a reconciliação. Ou eu vivo a minha vida de qualquer jeito, por 6 meses, mas aí eu vou no Vida Vitoriosa, naquele final de semana que é bom demais, e lá eu vou colocar a minha vida em ordem então diante de Deus. Nós precisamos entender que nós precisamos viver de um modo pronto, reconciliado com Deus e também reconciliado com as pessoas. É importante que a gente não faça isso quando a gente tem medo da morte. Eu já contei isso para alguns de vocês, mas eu vou repetir a história. Um dia de chuva lá no Paraná, no interior do Paraná, muito raio, muito trovão, eu tive um pressentimento, eu vou morrer. E na região era muito raio mesmo, era comum a gente ver fogo saindo pelas tomadas. Vida de campo é mais ou menos assim, ou era na época assim. Estava acostumado com os raios, mas ao mesmo tempo tinha um certo medo. E aquele final de tarde foi horrível para mim, a sensação de que eu iria morrer. E aí eu falei, mas eu não quero morrer. Aí chegou a hora de tomar um banho, eu já tinha lá os meus 14, 15 anos, a hora de tomar o banho. A gente vai dormir cedo na roça, eu olhando para o registro do chuveiro, aquela peça de metal, imaginando que o raio poderia seguir ou a água ou a energia e cair naquele registro. Aí com uma certa tentativa, uma astúcia, eu tentei abrir aquele registro, batendo rapidamente para que ele abrisse e saísse água. O chuveiro eu não quis água quente não, eu quis água fria mesmo. Um pavor tomou conta da minha vida, eu falei, vou morrer hoje, vou morrer. Né? Aí eu consegui tomar banho, foi um banho mais ou menos. Aí eu consegui tomar aquele banho, me enxuguei bem para tirar a sujeira, enxuguei bem, aí eu fui para o quarto, abri a minha Bíblia e falei, agora eu vou orar forte. Né? Abri num salmo, e eu não conseguia ler, eu não conseguia ver as letras, estava tudo embaçado, e quando eu conseguia ler uma frase, 2 frases, eu não entendia o que estava lendo, e de repente eu vi uma palavra, morte. Falei, não, aqui não, virei a página, continuei a minha leitura, eu preciso continuar aqui, eu quero uma palavra para a minha vida, continuei de novo a palavra morte. Falei, assim não dá. Aí eu fechei a Bíblia, tentei orar, e aí eu lembrei que eu tinha brigado com meu pai, falei, eu preciso fazer as pazes com ele. Como é que eu faço isso? Fiquei me revirando na cama, aí criei coragem, vi que o pai estava passando no corredor, fui lá correndo, falei, pai, você me perdoa por toda aquela maldade que eu fiz contra o Senhor? Meu pai olhou para mim, falei, claro, eu perdoo, me deu um abraço. Aí ele olhou de novo, falou, filho, está acontecendo alguma coisa? Falei, não, pai, não. E voltei, já aproveitei e menti mais uma vez, né? Está acontecendo nada não. E voltei para o meu quarto, tentando encontrar paz. Veja só, muitas vezes a tentativa de buscar reconciliação na família é nesses momentos de angústia. Hoje é o momento da reconciliação em família. Eu não sei a realidade que você vive, eu não sei a mágoa que você carrega. Hoje é hora de fazer as pazes com as pessoas. Eu não estou falando que chegou a sua hora de partir, eu não estou falando isso. Mas é hora de fazer as pazes com as pessoas. Hoje é hora de se reconciliar com Deus, de pedir perdão a Deus, de abrir o coração e falar, pai, eu errei, eu fui rebelde, orgulhoso, eu estou com o coração cheio de maldade, eu preciso do teu perdão. Querido pai, você me perdoa? Hoje é dia de reconciliação, há uma necessidade da reconciliação com as pessoas e uma reconciliação com Deus. Faça
as pazes. Ah, mas foi fulano que começou a briga, não interessa. Faça as pazes com as pessoas, viva em paz, perdoe. E aí temos a importância, a necessidade também, entender a importância de nós, de fato, buscarmos ser bons administradores daquilo que Deus confiou a nós. O nosso corpo, as nossas mãos, a nossa inteligência, a nossa formação, os nossos pertences, aquilo que nos foi emprestado, aquilo que está na nossa mão. Nós precisamos trabalhar bem, ser bons administradores daquilo que Deus nos confiou. Não viver naquela astúcia, naquela malandragem, mas com honestidade, com dedicação, com determinação, fazer um bom trabalho, fazer multiplicar, servir o nosso Deus também através das nossas ações. Nós precisamos trabalhar no nosso estilo de vida. O nosso estilo de vida precisa ser ajustado pela compreensão daquilo que é eterno. Nós precisamos compreender que a nossa vida não termina com a nossa morte, mas nós somos eternos. E essa compreensão, pensar em eternidade, entender que Deus reservou um lugar para a gente, que Deus quer nos receber e falar a cada um de nós, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu te colocarei sobre muito. Aonde? Na eternidade. Em qual planeta? Não sei. Gente, eternidade é muito maior do que o planeta Terra. O Criador, Deus o Criador, Ele não formou só Sol, Lua e planeta Terra. Ele é aquele que criou o universo. Ele é muito maior do que você imagina. É verdade que Ele se inclina para te ouvir, Ele se importa com você, mas Ele é muito maior do que muitas vezes nós imaginamos. Quer dizer, na verdade a gente nem consegue compreender a grandeza de Deus. Nós precisamos compreender o que é eterno, o pós-túmulo, o que Deus tem reservado para a gente. Nós precisamos compreender o que nos espera, para que a gente possa direcionar a nossa vida nessa direção. Nós precisamos viver um desprendimento das coisas desse mundo. Nós não podemos focar tanto no materialismo, tanto na beleza desse mundo, na beleza nossa, beleza das pessoas. Nós não podemos focar tanto na sensação da vida. Nós não deveríamos estar tão amarrados às coisas desse mundo, mas viver com uma certa leveza em relação a tudo isso. É certo que tudo nos foi emprestado, é certo que devemos ser bons administradores, mas não tão agarrados. Desprendimento das coisas desse mundo. E quando a gente sofre alguns prejuízos, talvez não lamentar tanto por ter perdido lá alguns reais ou alguns dólares, mas compreender que a vida é muito mais do que isso. Deus tem reservado algo muito maior, e que o nosso capricho deve estar no estilo de vida, na ênfase da nossa vida. Nós precisamos ter um comprometimento com aquilo que é eterno. O reino de Deus é eterno. O nosso coração, depois de compreender a eternidade, depois do desprendimento das coisas desse mundo, nós precisamos nos comprometer com aquilo que é eterno. Isso transparece no estilo de vida, isso transparece na agenda, da forma como nós construímos ou planejamos o nosso dia. Isso transparece na forma como nós vivemos o dia de trabalho, como também o dia de descanso. Se nós de fato temos um compromisso com aquilo que é eterno, é aquilo que nós já ouvimos no louvor. Nós vamos entender que algumas coisas valem a pena, e muitas coisas desse mundo não têm tanto valor assim. Vale a pena evangelizar alguém? Vale a pena discipular alguém? Vale a pena aconselhar o outro, abraçar o outro, encorajar
o próximo. Vale a pena anunciar que Deus é bom, que Deus perdoa, Deus restaura, Deus cura, Deus liberta. Vale a pena enfatizar naquilo que é eterno, aquilo que vai permanecer mesmo depois da nossa partida. E nós precisamos, de fato, fazer um investimento naquilo que é eterno. Da forma como nós administramos tudo aquilo que Deus nos confiou, revela se nós compreendemos ou não eternidade. Da forma como nós lidamos com o dinheiro, da forma como nós lidamos com os nossos pertences, da forma como nós lidamos com a nossa família, nos dá a entender se estamos ou não investindo naquilo que é eterno. Você é eterno. Você está de passagem por esse mundo. E depois há ainda muita vida pela frente. Em outra configuração. A Bíblia fala sobre isso, não tenho como falar todos os pontos da grandeza da eternidade, do céu, nova terra, que a Bíblia relata de diversas formas. Mas você pode pesquisar um pouco a respeito. Há algo muito maior, muito melhor reservado para a gente. Como diz o Apocalipse 21, e lá o que não há, lágrimas, dor, sofrimento. E isso precisa ficar forte na nossa vida, essa compreensão, para que a gente invista de fato naquilo que é eterno. Que a nossa disciplina, o nosso foco, a nossa oração, o nosso tempo de palavra, a nossa devoção, o nosso culto, o nosso momento de célula, tudo possa transparecer que de fato nós temos um compromisso com algo eterno, não com algo que vai perder o seu valor em breve, mas nós temos um compromisso com o Senhor dos Senhores, que quer conduzir a nossa vida para sempre. Texto de Romanos, capítulo 8, versículo 18, diz: eu penso que o que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparado de modo nenhum com a glória que nos é revelada no futuro. E é certo que enquanto estamos na nossa labuta, na nossa batalha do dia a dia, é certo que temos nossos momentos de angústia, de dor, de aflição, precisamos de consolo, precisamos de encorajamento, precisamos da força de Deus, é verdade isso. E muitas vezes também nesse mundo temos momentos de glória, de satisfação, de sucesso, de aplausos, reconhecimento, admiração. Mas tudo isso, toda essa glória, a glória desse mundo, não se compara com a glória que nos é reservada no futuro, para a eternidade. E um outro texto, o texto de Hebreus, capítulo 11, versículo 13 diz, quando fala dos heróis da fé, aqueles que deram a sua vida por Cristo, que dedicaram a sua vida a Deus e viveram até a morte, fiéis a Deus. Esses heróis da fé, o texto nos relata sobre a vida deles dizendo, todos esses morreram cheios de fé, não receberam as coisas que Deus tinha prometido, mas as viram de longe e ficaram contentes por causa delas, e declararam que eram estrangeiros e refugiados, de passagem por esse mundo. E na continuação nós temos ainda mais, diz o seguinte, versículo 14, aqueles que dizem isso, mostram bem claro que estão procurando uma pátria para si mesmo. Não ficaram pensando em voltar para a terra, de onde tinham saído. Se quisessem, teriam a oportunidade de voltar. Mas pelo contrário, estavam procurando uma pátria melhor, a pátria celestial. E Deus não se envergonha de ser chamado de o Deus deles, porque Ele mesmo preparou uma cidade para eles. Veja só que profundidade de conceito, de verdade para a nossa vida. Existe algo
que muitas vezes aos nossos olhos carnais está encoberto. O nosso foco está no dia a dia, nas preocupações, nos problemas, nas conquistas, no êxito, sucesso. E muitas vezes não temos a percepção daquilo que vem mais tarde. É estranho a gente estar numa viagem e não saber para onde estamos indo. É estranho você comprar uma passagem para a Europa e não saber o que vai fazer lá. É estranho ser cristão e não direcionar a vida para a eternidade. Estamos a caminho, e o texto fala, eles morreram cheios de fé, não receberam tudo o que foi prometido. Por quê? Porque uma grande parte fica para a eternidade. Eles não receberam tudo aqui e agora, mas algo está reservado para eles. Mas viram de longe e ficaram contentes por causa delas. Viram de longe algo maravilhoso separado para eles. Que legal, que bacana, é mais ou menos uma criança aguardando o dia do Natal. Hoje em dia tem presente todos os dias praticamente. Eu queria ser criança nesses tempos aí. Os pais compram presente em todo momento. Na minha época, só no Natal. Dia das Crianças, um forte abraço, Deus abençoe, fé e força e vamos que vamos, né? Natal, aquela expectativa em relação ao presente. E a gente ficava ali olhando, os pais colocavam o presente em cima do armário. Aquele armário de madeira maciça, você conhece? Ali estava o presente, embaladinho, não podia riscar, não podia encostar. E às vezes dava vontade de dar uma apertadinha para saber o que tinha naquela caixa. Você não é assim, pena, mas eu era. Tentava lá ver o que tinha naquele presente. Essa expectativa, depois o presente sendo aberto, que maravilha. A expectativa do aguardar o grande dia. E nós deveríamos ter a expectativa em relação às coisas desse mundo, sim, mas jamais perder a expectativa daquilo que nos espera na eternidade. Pode ser desconfortável pensar em eternidade, mas é importante que a gente comece a se aprofundar um pouquinho nesses assuntos, porque Deus, aquele Deus de amor, tem um carinho todo especial para você. E se você for fiel, Ele não vai deixar você no vácuo. Ele não vai deixar você como alguns creem, num ambiente onde há um monte de almas amontoadas. Ele não vai colocar você num lugar de sofrimento para você melhorar naquele lugar, para ver se você chega no céu. Se você é fiel e você continua a sua vida crendo nesse Jesus, Ele tem um lugar preparado para você. É certo que a palavra de Deus diz que depois dessa vida seremos avaliados, como diz o texto de Hebreus capítulo 9, 27, seremos avaliados e depois seremos destinados ao céu ou ao sofrimento eterno. O nosso Pai, Ele tem essa preocupação em nos conduzir a um lugar melhor. Ele é o bom pastor, Ele de fato se importa conosco. Agora, se eu não quero ter nada a ver com Deus aqui na terra, eu também não posso imaginar que eu estarei com Ele lá. Não faz sentido, ou faz? Não sou amigo dele aqui agora, mas lá quero ser, porque o outro, o capa preta, aquele lá me assusta, lá não quero entrar naquele território, eu quero a presença da graça de Deus. Veja só, é hora da reconciliação. Precisamos entender que todo dia é dia de nós nos reconciliarmos com Deus. Todo dia é dia de nós nos reconciliarmos com as pessoas. E nós precisamos fazer isso porque nós temos uma perspectiva, nós olhamos a nossa vida, não apenas com os olhos materialistas, com o coração apaixonado pelas coisas desse mundo, nós olhamos a perspectiva eterna, da perspectiva de Deus, e por isso nós vivemos a nossa vida com responsabilidade. Deus é bom. Deus tem um
carinho e um cuidado muito especial pela sua vida. Ele vai ajudar você em toda situação, tenho certeza disso. Mas Ele quer você perto. Aqui, na sua batalha até os seus 70, 90, 120 anos, não sei até onde você chega. Ele quer curtir com você essa vida aqui. Mas Ele também tem reservado algo maravilhoso para a eternidade. Creia, viva com Ele, coloque a sua vida nas mãos dEle. Lembre, tudo foi emprestado. E quando você partir daqui, vai permanecer aquilo que você investiu na eternidade. Vamos orar. Querido Deus, aqui estamos na Tua presença. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus, porque temos a plena convicção de que o Senhor é um Deus de amor, de compaixão, de misericórdia. O Senhor vem ao nosso encontro, o Senhor nos busca, o Senhor nos convida, o Senhor nos chama para estar perto do Senhor. Pai, que bom saber que há esse cuidado sobre cada um de nós nessa batalha do dia a dia. Mas que bom também, Pai, saber que o Senhor tem reservado um lugar para a gente, preparado um lugar que não se compara com esse planeta. Não tem como entender que seja semelhante ao planeta Terra, algo muito maior, algo muito melhor. E a gente tem o privilégio de viver eternamente. Pai, muito obrigado, porque o Senhor tem feito tudo. O Senhor tem morrido na cruz por nós, para que tivéssemos o perdão dos pecados e fosse possível essa reconciliação contigo. Obrigado, Pai, por tudo isso. E agora, Pai, nós pedimos que o Senhor nos dê sabedoria, para que vivamos os dias da nossa vida com responsabilidade. Que sejamos pessoas que vivem sua vida de acordo com a Tua vontade. Oro, Pai querido, que cada um que aqui está ou nos assiste, possa de fato estar reconciliado contigo. Ó Deus, não permita que as coisas desse mundo dispersem, tirem o foco de alguém do Senhor. Por favor, cuide de cada um, fale com cada um aqui, Pai. Toque cada vida, para que haja de fato essa reconciliação plena no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Nós queremos cantar essa última música, mas eu preciso colocar um desafio. Talvez você tenha vivido uma vida focada nas coisas materiais e dado quase nenhuma importância ou nenhuma importância nas coisas eternas. Como falei, hoje é dia de reconciliação. Hoje é o dia de você fazer as pazes com Deus. Porque se você não teve foco em Deus, é certo que o seu coração está cheio de outras coisas, e talvez nem espaço para Deus você tenha. Veja só, o desejo de Deus é que haja essa reconciliação. Ele tem prazer na reconciliação, de ouvir alguém dizendo, me perdoa. E aí Ele tem o prazer de estender o perdão. E a palavra de Deus é tão preciosa e clara, dizendo, se nós confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos limpar de toda injustiça. É hora de reconciliação. Se você precisa dar o passo da reconciliação com Deus, chega aqui à frente, nós queremos orar por ti. Se você tem também uma reconciliação familiar a fazer, aproveite esse momento e declare se posicionando, eu sim, eu sei, eu preciso e vou dar o passo em direção a essa reconciliação também. Podemos nos colocar em pé
E aqueles que precisam dar esse passo podem chegar aqui à frente para colocar de fato a sua vida diante do altar de Deus, enquanto nós cantamos. Por 1000 vezes falhei, recebi teu perdão. Se eu errar outra vez, tu me estendes a mão. Para sempre tua luz me levará além, eternamente tua glória brilhará em mim. E se tudo parece estar contra mim, eu não desistirei, meu louvor não tem fim. Para sempre tua luz me levará além, eternamente tua glória brilhará em mim. Com tudo que sou, controle eu te dou, consuma meu interior, Deus. Meu maior prazer é te abraçar, te dar o mais profundo amor. Para sempre tua luz me levará além, eternamente tua glória brilhará em mim. Toda vez que eu chorar é pra te adorar, Senhor. Com tudo que sou, te amar. Para sempre tua luz me levará além, eternamente tua glória brilhará em mim. E toda vez que eu chorar é pra te adorar, Senhor. Com tudo que sou, te amar. A voz de Deus diz que ainda há pessoas que estão muito presas ao materialismo e precisam dar esse passo também. Talvez cristão há tantos anos, tenha a liberdade de fazer a sua declaração nessa noite de reconciliação com Deus. Não viva essa idolatria do materialismo. Saiba que Deus é Deus, quer tratar a sua vida, quer te abraçar. A intenção de Deus não é prejudicar ninguém, mas nos abençoar com graça sobre graça. Aos que desejam a reconciliação com Deus, as palavras são simples: Pai, me perdoe, só isso, e me receba como filho. Com base nessa declaração, Jesus já estende o seu perdão sobre a sua vida. Fale isso para Ele agora. Declare isso agora. Fala: Pai, eu pequei, me perdoe. E quando nós declaramos que erramos, Ele nos perdoa. Ele está lá de braços abertos para nos receber como filhos, porque houve reconciliação, porque você fez as pazes com Ele. Coisa maravilhosa, coisa tremenda. Ele perdoou você e não há mais acusação contra a sua vida, não há mais julgamento. Você agora é dele.
o seu nome está escrito no livro da vida. Coisa preciosa. E se você está aqui agora por uma necessidade de reconciliação com algum dos seus familiares, declare em nome de Jesus ao mundo espiritual que você está decidindo pela restauração da sua família, não pela sua força, mas pelo poder de Deus. Você crê nisso? Que o Espírito Santo preencha a sua vida agora, baseado nessa decisão, e te capacite para a reconciliação com seus familiares. Providencie o momento, a palavra certa, o abraço da reconciliação, em nome de Jesus. E nós declaramos ao mundo espiritual que todas as armadilhas, as correntes e os laços que prendiam esses queridos, as coisas desse mundo, foram quebradas agora em nome de Jesus, por causa da manifestação do poder dele, do poder do nosso Senhor Jesus. As correntes foram quebradas, almas foram libertas, nomes foram escritos no céu. Deus te conhece pelo nome. Famílias serão restauradas, porque o poder de Deus se manifestará na sua família. É promessa do Senhor para a sua vida. Obrigado, Deus, pela tua presença nesse lugar. Eu oro abençoando cada um que aqui está. Que o mover do teu Santo Espírito continue sobre essas vidas. Que aquilo que aconteceu como obra do Espírito nessas vidas seja selado, para que nada roube a preciosidade da graça derramada nesse lugar, nesse momento, Pai. Que haja um derramar das mais ricas bênçãos sobre essas vidas. Que cadeias do inimigo sejam quebradas. Que o espírito de morte seja destruído sobre essas vidas. Que não haja mais medo da morte. Que não haja mais nenhuma cadeia de medo, prisão do medo, mas uma liberdade no Senhor, em nome de Jesus. Envolva esses queridos com a tua graça. Abrace-os, Pai, e os receba como filhos amados do Senhor. E Pai, eu oro para que o poder da reconciliação continue ativo nesse lugar, como também sobre a vida de cada um que nos assiste agora. Que haja manifestação do poder glorioso de Deus em cada casa onde a palavra de Deus é anunciada, em nome de Jesus. Amém. Amém. Receba a reconciliação de Deus, receba o perdão de Deus, receba a declaração da palavra de Deus que você é filho amado, que você foi perdoado. Receba a afirmação de que há festa no céu por um pecador que se arrepende. A festa no céu pela sua vida. Deus abençoe. Você grandemente. Para sempre tua luz me levará além, eternamente tua glória brilhará em mim. Toda vez que eu chorar é pra te adorar, Senhor, com tudo que sou, te amar. Amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus pela bondade, pela graça. Deus é bom. Deus é amor. Deus é reconciliação. Para sempre Ele vai acompanhar a sua vida. Uma ótima semana a todos.